Fala, meu povo, mais um encontro aí, certo? Professor Alan Marques, dando continuidade à nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, essa é a nossa terceira aula, hein? Vamos lá, vamos rompendo então, vamos marchando aí. Olha só, hoje vamos iniciar no artigo 131, ok? Olha só o que ele vem dizer para a gente. O Conselho Tutelar, ele é órgão permanente e autônomo, ou seja, ele não pode ser dissolvido, ele é permanente, tá certo? E não jurisdicional, ou seja, ele não aplica medidas jurisdicionais, certo? Isso cabe à justiça. No máximo, ele vai aplicar umas medidas administrativas que a gente já viu, né? Na aula 2. Então, ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, né, dos direitos da criança e do adolescente, definidos em lei. Então, pessoal, olha só, ele é encarregado pela sociedade, porque a sociedade é quem elege ele. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso, tá certo? Olha o 132, o que vai dizer para a gente. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, olha só, no mínimo, um conselho. Então, deve haver um conselho por cada município? Não, no mínimo, um conselho. Isso daqui é um pega de prova, vocês tomam cuidado com isso aqui, ok? Então, o mínimo é um conselho, pode ter mais, certo? Como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, né, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Pessoal, então eles podem ser reeleitos, recondução é ser reeleito, tá? Mandato de 4 anos, então o cara fica lá 4 anos trabalhando e ele é eleito pelo povo, certinho? Então, lembrando aqui, composto por 5 membros, certo? Às vezes na sua cidade tem só um conselho, mas tem cidades maiores, como a Grande São Paulo, né? Que um conselho só não daria conta, por isso que fala no mínimo um conselho, certinho? Seguindo. Para candidatura, o membro do Conselho Tutelar, a membro, né, do Conselho Tutelar, serão exigidos o quê? Olha só, reconhecida idoneidade moral. Ué, o cara tem que ter idoneidade moral para mexer com criança e adolescente, não é verdade? O cara não pode ter uma ficha suja, né, não pode ser um criminoso. Então, isso daqui é por óbvio, a gente já deduz. O 2, idade superior a 21 anos. Opa, isso daqui é muito importante, tá? Tem que ter 21 anos, pelo menos, para poder se candidatar, tá ok? Não esqueçam disso. E ele tem que residir no município. Um cara reside no município, ele pode se candidatar a conselheiro tutelar de outro município? Não pode, né? Não pode. Então, a lei não permite isso, tá? O 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros. Beleza, fica a cargo, né, de cada município, certo? Ou distrito para poder tratar desses assuntos, com relação ao funcionamento, local, horário, né, e tudo mais. Tranquilo. Seguindo. Pessoal, 136, ele vai falar das atribuições do Conselho Tutelar. Vamos ver? Eu não trouxe todas, porque são muitas, mas eu fiz, né, uma garimpada lá e trouxe as principais, ok? Olha só. Atender as crianças e adolescentes, né? Certo. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável. Então, pessoal, o trabalho deles também se estendem a atender e aconselhar pais e responsáveis, não só criança e adolescente, tá? Atenção para isso aí. Olha o 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, olha só o que eles podem fazer: requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, certo? Por que ele vai requisitar esses serviços aqui? Porque, às vezes, é uma família que carece, né, de cuidados na saúde, certo? A criança precisa de uma vaga, então, questão de educação, precisa de uma vaga na escola próxima à sua casa, né? Precisa de uma assistência social também para dar apoio lá, né? Questão previdenciária, de repente,
as pessoas são leigas, né, por falta de conhecimento, tem o direito, faz jus e por falta de conhecimento não está gozando desses direitos. Então, o conselheiro tutelar, né, ele tem capacidade, né, e autonomia para isso também, para requisitar, certinho? Questão de trabalho e segurança também, beleza. A linha B, representar junto à autoridade judiciária, certo? Então, eles vão lá no juiz, vai representar nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Ora, o conselho tutelar vai lá e delibera, né? De repente, ele aplica alguma medida administrativa. E a família não está nem aí para isso, os pais lá, né? Está descumprindo e tudo mais. Então, vai lá na justiça, no juiz, né? Vai requisitar lá, né? No caso, lá vai representar quando houver o descumprimento injustificado dessas deliberações que ele faz, certinho? O quarto, olha só. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Pessoal, por que eles não vão direto no juiz e não oferecem, né, essa denúncia, não encaminha, né, esse relatório lá comunicando alguma infração administrativa ou penal? Porque, pessoal, a responsabilidade é do Ministério Público de oferecer a denúncia, certo? Ele é o guardião dos nossos direitos lá, certinho? Então, pessoal, por isso que é encaminhado ao Ministério Público. É diferente o papel do promotor de justiça do juiz, ok? Então, nesses casos aqui, de infração administrativa ou penal, vai procurar o Ministério Público. E o Ministério Público, por sua vez, sendo aflorada aí, né, a autoria, a materialidade, né, ou a infração administrativa, ele vai fazer a denúncia para que se abra o processo, seja criminal ou administrativo, ok? Seguindo. E aí é o juiz que vai, né, depois dar a sentença se isso for ocorrer lá na esfera criminal, certinho? Por isso que o juiz não pode oferecer denúncia. Se é ele que dá a sentença, então ele não pode denunciar. Isso é papel do Ministério Público, ok? Vamos lá. Artigo 140. São impedidos de servir no conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, né, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Ou seja, não pode ter familiares ali envolvidos, né? Não pode haver o nepotismo, né? Então, falou em parentesco próximo ali, né? Você já de cara já vai saber que está impedido, certo? É impedido, entendo, impedido, certinho? Artigo 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos, né, que digam respeito a crianças e adolescentes, que se atribua a autoria de ato infracional. Pessoal, então isso daqui corre em segredo de justiça, é vedado, ok? Não pode haver, né, a divulgação de nenhum desses atos, tá certo? Que vai atribuir a autoria ao adolescente de ato infracional, certinho? Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito de fato, do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, tá? Então não pode, qualquer notícia, vamos supor que vai vincular na televisão ou alguma mídia aí, uma notícia de um ato infracional bárbaro, né, de um adolescente. Eles não podem vincular nada que identifique, né, seja criança ou seja adolescente. No meu exemplo aqui é um adolescente. Então vai vedar o quê? Fotografia, olha só, referência ao nome, apelido, filiação, né, o nome dos pais, né, o parentesco qualquer, que pode às vezes, né, pelo parentesco descobrir quem que é, a residência, certo? Inclusive as iniciais do nome e sobrenome, né? Como eu disse na última aula lá, suponhamos que o cidadãozinho lá se chama Fernando Henrique Cardoso, então é FHC. Pode constar essas iniciais lá na divulgação? Não pode, tá? Proibido, certinho? Seguindo, artigo 145.
os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude. Então, pessoal, tem cidades que são pequenas e há um fórum lá, né, e somente uma vara, e o juiz lá ele faz tudo, né? Questões de família, criminal, né, da infância e da juventude, e quando acontece eleições lá, ele até abraça, né, as questões eleitorais lá, da justiça eleitoral. Só que tem cidades maiores que há a distinção das varas, vara da família, vara, né, da penal, né, criminal, vai ter a vara da criança e adolescente, é isso que está falando aqui, ó. Então, avaliadas as condições, vai criar varas especializadas, né, e exclusivas da infância e juventude, certinho? Cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes. Aí, ó, está falando do tamanho da cidade. O número de habitantes é diretamente, né, correspondente aí ao tamanho da cidade. Quanto menor a cidade, menos habitantes. Vai adotar, né, então, dotá-la de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Beleza. Artigo 155. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Pessoal, então, somente o Ministério Público e quem tem legítimo interesse, certo? Que pode, né, dar início aí ao procedimento para perda ou suspensão do poder familiar, certinho? Artigo 158. O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, quem que é o requerido? É aquele, pode ser o pai da criança ou a mãe, né, aquele que tem o poder familiar. Então, ele foi, né, foi aberto processo contra ele, para ele perder o seu poder familiar, e aí vai ser dado aí, depois dele ser citado, né, dele tomar conhecimento aí, um prazo de 10 dias. Para quê? Para ele oferecer uma resposta escrita, certo? Para ele se defender, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo, né, o rol de testemunhas e documentos, né? Vai apresentar provas testemunhais e documentais, certinho? Beleza, artigo 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Professor, então o adolescente foi apreendido. Qual o prazo para ele ser encaminhado à autoridade judiciária? Desde logo. Está falando prazo aqui? Não está, certo? Ah, mas eu ouvi falar de 24 horas, 48 horas. Pessoal, desde logo. Desde logo está querendo dizer o quê? Imediatamente, né? O mais rápido, o mais breve possível, tá certo? Porque a gente viu nas outras aulas que criança e adolescente, eles têm prioridade no atendimento, certinho? Então, desde logo, perfeito? Olha só, seguindo. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado. Foi o que eu acabei de falar, né? 173. Em caso de flagrante de ato infracional, cometido mediante violência ou grave ameaça, a pessoa, né, a autoridade policial deverá. Então, houve violência ou grave ameaça à pessoa. O que a autoridade policial tem que fazer nesse caso? Ela deverá, certo? Vai ter que lavrar o auto de apreensão do menor, ouvir, né, testemunhas e também o adolescente, certo? Isso daqui é de praxe, tá? Até um adulto, quando ele é preso, no caso, lavra o APF, né, o auto de prisão em flagrante. Como o menor não é preso, ele é apreendido, vai então lavrar o auto de apreensão, certo? E os outros trâmites continuam, ouvir as testemunhas, normal, e depois vai ouvir o acusado, certo? Seguindo. 2. Apreender produtos e instrumentos da infração, tá? Aí aprender, pessoal, o que tem envolvido, o que tem a ver com a infração, certinho? Pegou o adolescente lá, tá com, sei lá, tá lá, acabou de praticar um roubo, né? E estava chovendo, e aí pegou ele e tal, e de repente ele está ali com um celular que foi constatado que é da avó dele, foi pegado com outro celular que é da vítima, foi pegado também chave de casa, né? E outros objetos pessoais.
Pessoal, o que tem a ver com o fato em si, com o crime? O celular da vítima, né? Então, não faz sentido ele pegar o celular da avó dele, a não ser que ele queira, né? Às vezes investigar alguma coisa, né? Não sei, enfim. Mas a chave de casa, não precisa. Para que vai prender a chave de casa do menor, né? Então, coisas relacionadas ao fato crime. E o terceiro, requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Acontece muito nesse caso aqui, ó, crime, ato infracional de homicídio, né? O menor lá, o adolescente, foi e matou alguém. Foi pego, né, logo em seguida em flagrante com a arma do crime, do ato infracional, né? E aí, essa arma ela é apreendida, apresentada à autoridade policial, eles vão fazer o exame balístico, né? Vai fazer também aquele exame lá para ver as pólvoras, né, que está na mão do menor lá, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai requisitar esses exames periciais, certinho? Beleza, seguindo, olha só o parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciado, né? O boletim de ocorrência circunstanciado, ele se assemelha ao termo de ocorrência circunstanciado que é aplicado para adulto, o tal do TCO. Esse daqui, né, para adolescente, no caso, vai ser o BCO, é um boletim de ocorrência, tá? No qual ele colhe a assinatura do responsável legal, né, para que eles depois se apresentem, certinho? Para o Ministério Público lá, em data agendada, ok? Seguindo, artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o menor será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso de responsabilidade e de sua apresentação ao representante do Ministério Público. Então é isso que eu falei, lavra o BCO, né, igual eu falei no parágrafo único, vai liberar para o pai, né, para o responsável, e aí vai pedir para ele depois se apresentar ao Ministério Público, né, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal e manutenção da ordem pública. Tranquilo? Simples demais, né, pessoal? Vamos lá. 175. Vai dizer para a gente que no caso de não liberação, a autoridade policial, né, ou seja, no caso de não liberação é quando ele vai, né, tá falando que vai ser internado, certo? Vai permanecer internado. Então ele vai permanecer internado, não foi liberado, aí a autoridade policial vai encaminhar desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com a cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Certinho? Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Pessoal, desde que a gente está falando, né, sobre o auto de apreensão, é a primeira vez que aparece aqui, né, falar sobre horas aqui, a terminologia horas, certo? Porque até então a gente viu que tem que ser apresentado desde logo, imediatamente, tá? Então, atenção, a primeira vez que a gente está falando sobre hora é aqui, ó. E o prazo é o quê? 24 horas. Mas é somente nessa circunstância aqui até então, ok? Olha só, quando não é possível apresentar, né? Olha só, é impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento. Pessoal, então, não pôde apresentar de imediato. Às vezes é um feriado aí, ou né, não tem nenhum promotor de justiça de plantão, né, no momento, não foi possível apresentar. Vai encaminhar ele, então, para a entidade de atendimento, né, onde ele vai ficar internado lá,
e depois, dentro do prazo de 24 horas, essa entidade tem que providenciar a apresentação dele, certo? Ao Ministério Público. É isso que está falando. Beleza, gente? Vamos seguir. O professor vai tomar uma água rapidinho aqui, a gente já volta no 12, só um instantinho. Pessoal, então continuando aí, olha só. Agora, nós vamos ver o artigo 182. Ele vai dizer que, se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, ele vai oferecer, né, a representação à autoridade judiciária, propõe a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se figurará mais adequada. Pessoal, vamos pensar agora se fosse adulta, que nós estamos falando de um adolescente. Se fosse um adulto, né? Por exemplo, o Ministério Público ia receber e aí ele oferecer a denúncia para poder instaurar o processo, certo? Só que aqui, por se tratar, né, ou de adolescente ou de criança, no caso vai instaurar um procedimento para aplicação da medida socioeducativa. Entendido? Que vai se figurar a mais adequada. Beleza, seguindo. Artigo 183. O prazo o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Pessoal, na aula passada eu falei sobre isso, tá? Então, mais uma vez aparece no ECA essa informação e ela é muito importante, tá? No caso, ele vai estar o quê? O adolescente, nesse momento aqui, ele vai estar internado, tá? Então, ele está com a sua liberdade restringida, certinho? Cerceada. Então, ele não pode ficar mais que 45 dias nessa situação sem a decisão. Por isso que pede que o prazo máximo, né, é de 45 dias, para ver o que vai fazer, o que vai se decidir para fazer com ele. Certinho? Artigo 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Certo? Na outra aula também eu falei sobre isso. Você não mistura adolescente com adulto, em hipótese nenhuma. Tá certo? E entre os adolescentes, inclusive, nós vimos na última aula que a gente separa eles, né? Pela idade, pela compleição física e até mesmo pela gravidade do crime praticado. Certinho? E com adulto, jamais, não mistura. Certo? Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Pessoal, então lá na cidade não tem estabelecimento de internação. Vai transferir para a mais próxima, ok? Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção na onde? No presídio? Não. Na repartição policial. Pessoal, no presídio jamais. Se não pode colocar ele, né, de imediato, ele vai aguardar na delegacia. Certinho? Uma repartição lá policial lá. Tá? Desde que em seção isolada dos adultos, veja só, e com instalações apropriadas. Não podendo ultrapassar o máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Então, pessoal, nessa situação, aguardando aí a sua transferência para ser internado numa cidade próxima, porque a cidade dele não tem, ele vai ficar, né, na delegacia, em uma repartição lá da delegacia, tá? E no prazo máximo de 5 dias.
jamais será colocado em contato, né, com os adultos. Beleza? Seguindo, artigo 191. E vai dizer para a gente que o procedimento de apuração de irregularidades em entidades governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. Pessoal, então o fato, qual que é o fato? Uma irregularidade que deve ser apurada, tá vendo? Pode ser entidade governamental ou não governamental, beleza. E aí, essas autoridades aqui, né, judiciária, do Ministério Público e também o Conselho Tutelar, eles que têm, né, a capacidade postulatória para poder dar início, né, à portaria, para apurar, certinho? E vai ter que constar o quê? Necessariamente, ou seja, tem que constar o resumo dos fatos. Tem que estar constando o porquê, e isso é óbvio, né? Você não abre uma portaria, fala assim, ó, portaria número tal contra fulano de tal e ponto final. Não, lá vai ter 2 fatos, aí vai explicar, olha, na data tal aconteceu isso, isso e isso. Isso é óbvio, certinho? Beleza. Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária ouvir do Ministério Público, né? Perceba que o Ministério Público sempre é consultado, tá? Inclusive em situações, lá no Código Civil, quando vai falar de pensão alimentícia, né? Da obrigação dos alimentos, o Ministério Público tem que manifestar quando está envolvendo o menor, certinho? Decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade mediante decisão fundamentada. Então, pessoal, houve motivo grave, né? Pode haver o afastamento provisório do dirigente da entidade, tá ok? Seguindo, antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem julgamento de mérito. Pessoal, talvez, né? Chega lá, vamos colocar o Conselho Tutelar, que ele também é um guardião, né, da criança e do adolescente. Aí ele vai em determinada instituição lá, um representante deles lá, né, e identifica uma situação insalubre, certo, na entidade. Colchões, né, sujos com fronha, né, e tudo mais, os lençol, banheiros, uma situação, né, insalubre mesmo, tá? Até a cozinha lá, até barata andando. Aí o que acontece? Vai ser dado um prazo para sanar essas irregularidades. Aí o diretor lá da entidade vai ter, né, mandar tudo para a lavanderia, contratar o exterminador lá para dar um combate nas baratas, né, limpar o ambiente, contratar umas faxineiras, deixa tudo limpinho, brilhando, dentro do prazo. Virou outro ambiente, né, dá até para dormir no chão lá agora. Beleza, sanou a irregularidade. Então o processo vai ser extinto. Certinho? Tranquilo. Seguindo. Da habilitação de pretendentes à adoção. Olha só, pessoal, agora a gente vai falar daquelas pessoas que têm interesse de adotar uma criança ou adolescente, tá? E para isso elas precisam estar habilitadas, certo? Não é chegar lá, eu quero adotar, então eu vou num abrigo, vou escolher lá qual que eu quero, né? E onde eu assino? Não é assim não. Tem todo um processo complexo. E essa pessoa tem que se habilitar para entrar na fila, tá? Para poder, então, ter, né, esse direito de poder adotar uma criança ou adolescente. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Olha só, o artigo 197-A vai falar que os postulantes à adoção domiciliam. Quem que é postulante à adoção? É aqueles que estão postulando, ou seja, entrou com um processo, né, de adoção, porque eles querem adotar, então eles são os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, né? O que eles têm que apresentar na petição inicial? Qualificação completa. O que é a qualificação completa? Todos os dados dele, certinho? Tudo. Nome, endereço, data de nascimento, identidade, CPF, filiação, certo? Telefone, tudo. Profissão, inclusive, né? Profissão,
escolaridade, tudo. Isso é qualificação. Segundo, dados familiares, tá? A família nuclear, onde a criança ou adolescente vai morar. São quantas pessoas que moram lá, né? Qual a idade dessas pessoas, né? Então, são os dados familiares. 3. Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento ou declaração relativa ao período de união estável, né? Isso quando a pessoa convive com outra, certo? Porque a gente viu também que uma pessoa sozinha, solteira, pode adotar? Pode, não tem problema nenhum, tá? Cópias da cédula de identidade e inscrição do cadastro de pessoa física, né? Identidade CPF. Está pedindo a cópia aqui agora, olha só, 5, quinto, né? Comprovante de renda e domicílio. Sexto, atestados de sanidade física e mental. Então, eles passam pela equipe, né, multidisciplinar lá, e aí eles vão fazer, né, uma avaliação e vai emitir um atestado. Sétimo, certidão de antecedentes criminais, né? Então, tem que emitir a certidão dos antecedentes criminais também e anexar o processo. E oitavo, certidão negativa de distribuição civil. Beleza? Distribuição civil, pessoal, é se tem alguma ação civil em desfavor dele, tá? Por exemplo, ele está sendo processado lá civilmente porque ele é um cara que deu calote na cidade inteira. Aí tem um monte de ação lá, né? Então ele tem que tirar uma certidão negativa de distribuição civil, provando que não tem nenhum processo civil contra ele, ok? Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional. Pessoal, então essa equipe aqui, ela vai fazer parte desse processo de habilitação, tá? E ela trabalha a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, né? E vai fazer um estudo psicossocial, ok? Que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes, das pessoas que desejam adotar. Para o exercício, né, se eles têm capacidade para exercer a paternidade ou a maternidade, certinho? À luz dos requisitos previstos no ECA. Vamos avançando então, olha só. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente, pessoal, então eles estão acolhidos numa instituição. É recomendável, né? Numa instituição ou também, olha só, acolhido institucionalmente ou por família acolhedora. Uma família foi lá e acolheu também, certo? Provisoriamente. Eles têm que ser preparados por equipe interprofissional antes da inclusão na família adotiva. Por quê, pessoal? A família adotiva é a família definitiva, tá? Adotou, a gente viu lá que o processo de adoção, ele é irrevogável. Então, um cidadão foi lá, adotou uma criança ou uma adolescente, acabou, ele é pai para todos os efeitos cíveis, né, daquela criança e daquele adolescente. Tá ok? Portanto, é uma família definitiva. Pode ser uma família substituta, não é a família natural, é uma família substituta, mas definitiva também, nos mesmos termos da lei, tá? A família acolhedora não. A família acolhedora é um momento de transição, não tem onde a criança ou o adolescente ficar, ela acolheu, certo? Até que se resolva a situação dela, da criança ou do adolescente. Beleza, então essa equipe interprofissional, tá, vai acompanhar todo o procedimento, certinho? Seguindo, artigo 197-E. Deferida a habilitação, né, ou seja, os postulantes, as pessoas que desejam adotar, foi deferido, depois de todo o processo que eles passou, eles estão habilitados agora para adoção, então, eles vão ser inscritos, né, no cadastro referido no artigo 50 dessa lei, tá? Esse artigo 50 ele vai falar sobre o cadastro das pessoas que desejam adotar e o cadastro das crianças que estão disponíveis para adoção, certinho? É justamente sobre isso que esse artigo fala.
Então, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação. O que é a ordem cronológica? É chegar na fila, não é verdade? Ou seja, toda a fila que você pega, seja no banco, na lotérica, no mercado, a fila ela funciona de ordem cronológica. Os que chegaram primeiro estão na frente, né? E os que vão chegando sucessivamente assim por diante, dentro do tempo cronológico, né? Dentro do tempo que cada um chega, eles pegam a fila. Então é fila, não tem nada de novo nisso não, tá? Tá querendo dizer que vai pegar a fila mesmo. O último que foi habilitado vai pegar o último lugar da fila. Então vai pegar essa ordem cronológica, né, de habilitação e conforme disponibilidade de criança e adolescente adotáveis. Beleza. Artigo 50. Eu trouxe ele, né? A gente mencionou ele aqui, eu trouxe ele aqui depois do 197, justamente para a gente relembrar o que ele diz para nós. Ele diz que a autoridade judiciária ela manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados ou outro, né? E outro, na verdade, então vai ter um registro das crianças e adolescentes em condições de serem adotados e vai ter outro registro de pessoas interessadas na adoção, certinho? Que são essas daqui, tá? Olha só, a ordem cronológica que eu acabei de falar, das habilitações, ela pode deixar de ser observada, ou seja, pode furar a fila. O cara que chegou por último, ele pode chegar lá na ponta, em primeiro lugar. Em que situação? Olha só, somente, então só tem uma situação, tá? Uma única, somente nessa situação. Então, quando a autoridade, né, comprovar ser esta a melhor solução no interesse do adotando, tá? Suponhamos que o adotando, ele já tem uma afinidade com a pessoa que se habilitou para adotar. Suponhamos que esse adotando é uma criança que os seus pais se acidentaram, ele ficou órfão. E ele tem uma vizinha que cuidava dele quando ele era criança, e ela não tem filhos, ela e o marido dela. E a criança já tem afinidade com essa senhora. E essa senhora decide adotar, ela passa pelo processo de habilitação e consegue, né, ser habilitada. Para que a justiça vai passar essa criança para outro, vai seguir a fila, sendo que ela já tem afinidade, conhecimento, afetividade, certo? Com a vizinha. Então a vizinha vai furar a fila mesmo. Certinho? Então, beleza. Seguindo. A habilitação à adoção deverá ser renovada, no mínimo, trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Pessoal, então, o casal lá, por exemplo, eles se habilitaram para adoção. Passou 2 anos e 11 meses e eles não conseguiram adotar ainda. Eles têm que renovar essa habilitação, certinho? Eles vão passar novamente pela equipe interprofissional para ver se realmente eles continuam com o mesmo desejo, né, com aquela mesma vontade, tá? Às vezes os planos mudam, né? E eles continuam na fila lá ainda. Então, eles passam por esse processo que se eles tiverem mudado os planos, né? E aí tira ele da fila e deixa os outros, né, que querem continuarem lá, certinho? E isso vai acontecer trienalmente, ou seja, de 3 em 3 anos tem que passar por esse processo, tá? Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Pessoal, aqui está falando quando o adotante, ou seja, a pessoa é adotante, ela já adotou. Ela adotou uma criança, um casal, vamos citar o exemplo de um casal. Eles têm uma criança adotada, certinho? Aí eles vão e candidatam-se a uma nova adoção, tá? Nesse caso, é dispensável a renovação da habilitação, não precisa renovar a habilitação de novo. São adotantes, já adotaram. Eles estão adotando pela segunda vez, ok? Então vai bastar o quê? A avaliação por equipe interprofissional. Eles vão ter um contato lá com essa equipe, tá? A equipe vai fazer alguns questionamentos e tal, é só isso, tá? Não precisa habilitar de novo, tranquilo? Seguindo.
Artigo 201. Agora nós vamos falar do Ministério Público, galera. Compete a ele, então, ao Ministério Público. Inciso 1º. Conceder a remissão como forma de exclusão do processo, né? Então, somente o Ministério Público pode conceder a remissão, tá certo? O juiz não pode, tá ok? É o Ministério Público. Promover e acompanhar os procedimentos relativos a infrações atribuídas a adolescentes, né? Então, pessoal, promover e acompanhar os procedimentos relativos a infrações atribuídas a adolescentes. O adolescente foi lá e cometeu uma infração, né? Ou mesmo um ato infracional. Ele que vai promover e vai acompanhar também, certinho? Promover e acompanhar, olha só, novamente, os mesmos termos. Promover e acompanhar. Agora, o quê? As ações de alimentos. Pessoal, sempre tem criança envolvida num processo de separação, tem que ter manifestação do Ministério Público. Não esqueçam disso, tá? Ah, o casal, meus vizinhos lá, foi e separou lá no cartório, não precisou nem procurar a justiça, né? Pode? Pode. Para separar no cartório, pode em qual situação? Eles não têm filhos e a separação foi consensual. Eles fizeram um contratozinho lá, um acordo, houve consenso entre os dois, assinou lá, acabou, extinguiu a relação contratual do casamento. Beleza? Ah, mas eles têm um filho. Pode? Não, aí não pode. Aí é judicial e tem que ter manifestação, acompanhamento, tá? Do Ministério Público. Beleza? Então vai acompanhar ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e de destituição do poder familiar. Tá ok? Nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça, da Infância e da Juventude. Pessoal, o Ministério Público ele tem que ter a sua participação efetiva em todos os procedimentos envolvendo, né, inclusive processos envolvendo crianças e adolescentes, tá? Ele não pode deixar de acompanhar, tá certo? Processo de alimentos, seja algum procedimento, né, em razão aí de um ato infracional, seja na perca do poder familiar, perca da tutela, enfim, o Ministério Público vai participar de tudo, pessoal, de tudo, tá? Ele é o guardião dos nossos direitos e como as crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e carentes, né, da defesa dos seus direitos, então o Ministério Público tem que estar lá para garantir, beleza? Quarto, promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a apresentação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes. Tá vendo? Mais uma forma dele estar participando aí. Olha só, no quinto, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos e coletivos relativos à infância e à adolescência. Sexto, instaurar procedimentos administrativos, né? Ele também instaura. 12º, que eu saltei, né? Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Pessoal, então ele vai requisitar a polícia, né? Serviços médicos, hospitalares, educacional, né? Ah, precisa da polícia em determinada situação. Uma delas, por exemplo, os pais, né, e o adolescente têm situações que eles têm que apresentar à justiça, né? E aí eles são, né, notificados, não se apresentam, aí vai ser emitido o quê? A apresentação coercitiva deles, tá certo? E aí a polícia vai lá e busca eles, é coercitivo, tá? Teve que a polícia buscar e requisitou a força policial nesse exemplo que eu dei. Ele vai pedir também, né, às vezes a criança ou adolescente precisa de algum tratamento médico, não é verdade?
É, qualquer que seja, às vezes ela tem uma ferida, uma alergia, pode ser também, né? Hospitalares, quando fala médicos hospitalares, entenda também odontológicos, né? Educacionais, tá? Matrícula dele, vai precisar, olha, essa criança, ela mora em tal bairro, ela está estudando a 10 quilômetros da casa dela, ela precisa estudar a próxima, né? Então vai pedir aí também, né? Em relação à questão educacional, tá? E assim por diante, pessoal. Ah, professor, aqui o senhor saltou alguns incisos, por quê? Pessoal, a lei, como eu já disse, ela é muito longa. Não dá para a gente passar um por um. Então eu estou pegando aqueles mais importantes, tá ok? Vamos seguindo. Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Pessoal, regem-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular do quê? Do ensino obrigatório, né? Que mais? De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, né? Olha só o terceiro, de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos, né? Então, pessoal, isso daqui é básico, né? É básico, que é o que a lei está trazendo para a gente, com relação à questão educacional, né? Olha o quarto, ensino noturno irregular, né? Continuando aí, adequado às condições do educando, certo? Programas suplementares de oferta e material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando, do ensino fundamental. Por isso, pessoal, que as prefeituras têm aqueles ônibus escolares, né? O ECA, ele prevê, tá vendo? O transporte, né? Assistência à saúde também, oferta de material didático, certo? Olha só, também o sexto, serviços de assistência social visando a proteção, à família, à maternidade, à infância, à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem. Sétimo, acesso às ações de serviços de saúde. Oitavo, de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Então, são os adolescentes, né, internados. Eles têm que ter também lá, no momento que eles estão internados, né, acesso à escolarização, né? E também é direito deles ter acesso também a programas, né, profissionalizantes, tá certo? Aqui eu coloquei a chave com 3 pontinhos, porque vem algumas outras informações, né? Eu coloquei somente um importante. Beleza? Pessoal, agora a gente vai começar a parte dos crimes, tá? Dos crimes que o ECA traz para nós. Beleza? O professor vai fazer uma breve pausa aqui para tomar mais um pouco de água, para a gente continuar, né? Nessa parte que ela é muito importante, pessoal, muito mesmo, tá? Então aguarde aí um instantinho que o professor já volta.
Beleza aí, galera, retornando então, vamos falar agora dos crimes. Primeiro deles que eu trouxe para vocês, e não é o primeiro que o ECA vai trazer, tá? O primeiro, ele vai começar falando lá de alguns crimes relacionados à área da saúde, tá? Médicos e tal, e não interessa para a gente, o que interessa, né, é mais a questão policial, em razão do nosso foco. Não é verdade? Então vamos lá. Se vocês tiverem curiosidade, vai lá no ECA e consulta os anteriores, beleza? Nós já vamos começar nesse daqui, que vai dizer para nós o seguinte, olha só, 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional. Olha só, privou a criança ou adolescente da liberdade dela, fazendo apreensão, só que não está em flagrante. Certinho? Então, já é um crime fazer isso. E se não existe a prisão em flagrante, ou não existe também ordem escrita da autoridade judicial competente, né? Vai incorrer neste crime com pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Pessoal, todo processo, né, ou procedimento, ele tem o seu devido processo. Estou falando aqui redundante, né? Mas tudo deve correr, de acordo com a lei, no seu devido processo legal. Tá? Isso é um princípio, tá? Um princípio que não pode deixar de ser observado. Então, o parágrafo único está falando justamente disso. Ó. O devido processo legal ele tem a ver com a formalidade, né, do que está previsto em lei. Tá? Então, deixou de observar, exemplo, direito à ampla defesa do contraditório, ele faz parte do processo, né? Então, dentro desse princípio devido processo legal, tem que estar incluído também, né, a abertura do contraditório e da ampla defesa, para que a pessoa possa, né, se manifestar também, tá? Artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, ou a pessoa por ele indicada, né? Se eu chamei a atenção de vocês mais no início da aula, né, quando fala lá que deve ser comunicado desde logo, aqui está falando que se deixou de ser comunicada a autoridade, né, judiciária, olha só, responsável pela apreensão, aqui está falando se deixou de fazer a imediata comunicação. Lá fala desde logo, aqui está falando de imediata comunicação, né? Então, vai incorrer num crime previsto nesse artigo 231, certo? Que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Ok? Então, tem que comunicar, sim, a autoridade judiciária competente. E também a família. A família tem que tomar conhecimento, certo? Porque tem que ter um responsável legal, né, presente para acompanhar os atos, para acompanhar, né, a criança ou o adolescente, tá? Seguindo. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Pessoal, nesses dois primeiros aqui, cabe à autoridade policial, né? Está falando mais na questão da polícia civil, da autoridade policial judiciária. Agora aqui, você como policial militar, né, fez a apreensão de uma criança ou adolescente ali, certo? Está sob sua autoridade, sua guarda ou sua vigilância, né? Você não pode submeter a vexame ou constrangimento. Senão você vai estar incorrendo nesse crime aqui e a pena é de 6 meses a 2 anos. Tá certo? E o artigo 234. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Pessoal, então, teve conhecimento da ilegalidade da apreensão, fala assim, não, esse cara aprontou demais, já, né, eu conheço ele de longas datas, vou dar um chá de cadeira nele aqui, agora são 10 da manhã, 10 da noite eu libero ele. Opa! Não pode, pessoal, não pode. Ó.
a liberação tem que ser imediata, depois que viu que foi ilegal essa última apreensão, tá certo? E aí, incorre em quê? Na detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 235. Descumprir injustificadamente prazo fixado nessa lei em benefício de adolescente privado de sua liberdade. Por exemplo, pessoal, lá eu falei, né, anteriormente, que estando o adolescente privado de sua liberdade, o procedimento que vai apurar o ato infracional tem que correr no prazo de 45 dias, né? Então, ele vai ficar 45 dias nessa situação. Passou os 45 dias, não se resolveu, tem que liberar ele. Se descumpriu, injustificadamente, se for manter ele, tem que justificar. Mas manteve e não justificou por que manteve, aí vai incorrer no crime. E a detenção é de 6 meses a 2 anos. Ok? 234. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança e adolescente. É o mesmo, né? 235. Aqui está voltando a mesma coisa, pessoal. Vamos ver o 236 aqui, ó. Impedir ou embaraçar. Vocês vão receber esse material aqui sem essa repetição, ok? 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público. Exercício ou função prevista, no exercício ou função prevista em lei. Então, pessoal, é causar embaraço no trabalho dos outros, tá? Então, a pessoa ela vai estar sujeita a pena de 6 meses a 2 anos, beleza? Seguindo, 240. Produzir, reproduzir. Pessoal, agora eu vou começar a falar sobre crimes que vai envolver a questão da intimidade da criança e do adolescente, tá certo? A sua sexualidade. E vocês vão ver agora que tem diversos crimes tipificados, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, tá? Que vai abranger a questão da intimidade, da sexualidade da criança e do adolescente, tá certo? E o primeiro deles que vai tratar sobre esse assunto é esse, ó, o 240. Ele vai falar sobre produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, pessoal. Tá certo? Então, qualquer um desses verbos aqui, a pessoa já está incorrendo nesse crime, tá? Produziu, reproduziu, dirigiu, fotografou, filmou, né? O cidadão, se for 2 crianças nas cenas de sexo, né? Ou 2 adolescentes, né? Aí não há que se falar, no caso, vamos colocar 2 adolescentes, para resumir aqui o exemplo que eu quero dar, para facilitar. 2 adolescentes lá de 17 anos, os 2, tá? O casal lá. Então, não há, os 2 quiseram fazer aquilo, os 2 falaram, não, a gente faz, não sei o quê, às vezes até em troca de dinheiro, tá? Beleza, mas a pessoa que está filmando, o adulto que está filmando, ele vai entrar nesse crime aqui, tá? E a reclusão é de 4 a 8 anos. Agora, pode acontecer, por exemplo, uma criança menor de 14, um adolescente menor de 14 anos, tá? Tem menos de 14, e um adulto, por exemplo, aí já é estupro de vulnerável. O adulto que está praticando, né, o estupro lá, ele vai responder pelo estupro. Ele não está produzindo, reproduzindo, dirigindo, fotografando, né? Não, ele está filmando, tá? Ele está no ato, na verdade, no ato libidinoso lá, né? Esse que está produzindo aqui, a conduta dele é outra, tá? Então, com menor de 14 anos, tá? Ocorre o estupro de vulnerável, por mais que o menor de 14 anos queira praticar, né, a encenação lá, tá? E nesse caso aqui, a pessoa que está produzindo, reproduzindo, dirigindo, né, ou filmando, enfim, ela, analisado o caso concreto, ela pode estar incorrendo nesse crime aqui, certinho? Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou, de qualquer modo, intermedia
intermedia a participação de criança ou adolescente em cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena, né? Aumenta-se a pena de 1/3, aqui no caso, né, quem com esses contracena. Se for um adolescente, né, e ele quer praticar, ele tem 17 anos, né, suponhamos que é uma moça de 17 anos, e ela quer praticar, né, o ato sexual com outro, consentiu com a gravação e tudo mais, aí não há que se falar em estupro, tá certo? Mas a pessoa que fez, né, praticou o ato sexual com ela nessas circunstâncias aqui, reproduzindo o material, né, filmado ou fotografado, vai estar incorrendo neste crime, tá? E no mesmo crime vai estar incorrendo também quem está praticando o sexo com ela, né, está contracenando com ela, tá? Com o consentimento dela. Não é estupro de vulnerável como no exemplo que eu dei anteriormente, porque ela não tem menos de 14 anos. Agora eu estou falando de uma moça de 17, tá certo? Mas o cidadão que está contracenando com ela, né, na ocasião que está sendo filmado, está tendo a produção lá, né, seja de filme ou filmado ou fotografado, ele vai estar incorrendo, né, nesse crime previsto aqui no parágrafo 1º, certinho? Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. Pessoal, então vai aumentar 1/3. Se o crime é cometido no exercício do cargo ou função pública, a pretexto de exercê-la, né? Então aí tem um agravante, tá vendo? 1/3. Ou se prevalecer, né, inciso 2º, de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, pessoal, no primeiro momento aqui a gente tem, né, a situação, pode ser um funcionário público que está cometendo, né, no exercício da sua função, certo? Ou a pretexto de exercê-la, né? Ou a gente pode ter aqui no âmbito doméstico, tá? Pode ser, por exemplo, no caso aqui, enfim, um vizinho que pega, né, as crianças lá, as crianças não, perdão, os adolescentes, né, porque criança vai incorrer no crime de estupro, né, porque tem menos de 12 anos, os adolescentes. Pega os adolescentes lá de 15, 16 anos, né, e aí promove essa situação, né, pela relação lá que tem, né, recebeu hospitalidade, né, deu um lanche para eles lá e tem esse hábito de ir lá e tudo mais, tá? Enfim, há N casos aqui que a gente pode imaginar. Seguindo. Terceiro, prevalecendo-se de relações de parentesco, consanguíneo ou afim até 3º grau, né? Aqui, caso muito comum que a gente vê, infelizmente, é a questão do padrasto, né? Ou por adoção, ou de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, né? Pode ser até um empregador da vítima, certo? Cidadão lá contrata uma vítima, uma adolescente lá, 17 anos, de secretária, né? E aí ele se prevalece dessa situação, né? Dele ser o patrão dela, ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, né? Sobre a criança ou adolescente, ou com o seu consentimento. Beleza. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Não pode, então, vender ou expor à venda, certo? Olha a pena, 4 a 8 anos de reclusão. Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, como por exemplo via WhatsApp, distribuir, publicar, certo? Ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistemas de informática, né? Como por exemplo, sites que hospedam, né, filmes pornográficos, não pode, né, divulgar neles cenas, né? Olha só, não pode, vamos seguindo aqui, esses sites, né, não pode, né, divulgar fotografia, vídeo
ou outro registro que contenha cena de sexo explícito, pornográfico, né, envolvendo criança ou adolescente. Certo? Não pode. Pessoal, e a partir do momento que a gente vai lendo e vai tendo contato, vocês já vão, né, se familiarizando e vai ficando fácil. Né? Não tem como errar isso na prova. É inadmissível errar. Falou sobre sexualidade de criança e adolescente, né? E falou sobre filmagem, fotografia, exposição, acabou. É crime. Tá? É crime previsto no ECA. Tá bom? Parágrafo 1º. Nas mesmas penas vai incorrer quem? Assegura os meios ou serviços para armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. Tá? Então, pessoal, o cidadão, ele não disponibiliza, ele não publica, tá? Mas ele tem recursos na casa dele, ele tem um computador que ele tem um arquivo lá gigantesco com essas imagens. Vai incorrer, né, no mesmo crime, tá certo? 2. Assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput desse artigo. E o parágrafo 2º, as condutas tipificadas no inciso 1º e 2º do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal, pela prestação do serviço oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput desse artigo. Pessoal, então, aqui está falando, né, que o responsável legal pela prestação de serviço. Vamos supor que todo site, ele é hospedado, certo? Ele tem o domínio dele, tá? E aí, a pessoa foi lá e comprou um domínio, né, lá na HostGator, por exemplo. E aí, deu o nome do site e tal, e suponhamos que esse cidadão de má índole vai lá e começa a publicar fotos de criança, adolescente, tal, e ficou hospedado nesse site dele, tá? O hospedeiro que vendeu a hospedagem lá não tem nada a ver, porque ele nem tomou conhecimento ainda. É a pessoa que comprou, né, a hospedagem que está fazendo esse uso. E aí ela foi pega, condenada e tudo mais. E aí, esse responsável pela hospedagem, né, quando notificado oficialmente, ele tem que tirar isso do ar, ele tem que cancelar aquele domínio, entendeu? Não pode ficar na rede mais, não pode ficar acessível essas cenas de criança e adolescente, certo? E se ele não fizer isso? Se ele deixar de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput do artigo, né? Então ele vai ser punido também, na forma desse artigo aqui, certinho? Beleza. Seguindo, artigo 41b. Pessoal, o 41b diz o quê? Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo pornográfica envolvendo criança ou adolescente, né? A gente falou de uma situação semelhante, que o cidadão tem um computador lá e tem uns arquivos, né? E aqui, no caso, vai se tipificar da mesma forma, né? Ele está armazenando, ele adquiriu, está armazenando, né? E, portanto, ele possui, né, esses arquivos, né? E a pena é de 1 a 4 anos. Não pode, pessoal, não pode ter no seu celular, no seu computador, não pode, tá? Nenhuma pessoa, é proibido. Parágrafo 1º, é até vergonhoso, né? Parágrafo 1º, a pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade o material a que se refere o caput desse artigo, né? Quem vai definir qual a quantidade que pode, daí é a jurisprudência, tá? Aqui não fala quantas fotos, quantos não fala, né? Eu entendo que se tem um arquivo só, isso é pequena quantidade, um só arquivo. Então, se o cidadão tem somente um arquivo lá, seja de vídeo ou foto, né? Vai enquadrar e aí ele vai ter a pena reduzida, de 2/3, tá? Seguindo.
Parágrafo 2º. Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas, né, descritas em todos esses artigos que a gente falou sobre a sexualidade da criança e do adolescente, quando a comunicação foi feita, né? Então, a pessoa ela tem a posse e o armazenamento. Nessa situação não vai ser crime se essa pessoa é um agente público no exercício das funções. É o perito lá, né? Ele tem a posse lá no momento porque ele está, né, fazendo o trabalho dele como perito tecnológico, né, abrindo o computador lá, os arquivos e tudo mais. Ele não está cometendo crime, tá? 2. Se membro de entidade legalmente constituída que inclua entre as suas finalidades institucionais o recebimento e processamento e encaminhamento de notícias do crime referido nesse parágrafo, né? Então, essa entidade, ela recolhe e depois ela dá encaminhamento aí para a autoridade competente. 3. Representante legal e funcionários responsáveis pelo provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita pela autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Então, pessoal, o representante legal pode ter, né? E funcionário também responsável por prover, né, o acesso ou serviço prestado por meio da rede, né? Pode, mas até quando? Até noticiar, né, a autoridade policial, né, o Ministério Público, né? Ele não pode continuar mantendo esses arquivos, tá? Não pode continuar, somente até comunicar o fato e repassar, certinho? Terceiro, as pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido. É óbvio, né, pessoal? Tem que manter sob sigilo. Não pode divulgar, não pode ficar comentando, é sigiloso, tá? O 241C. Ele diz que simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Pessoal, então a famosa montagem, né? Pegou, colocou lá nos Photoshop e tal, né? Colocou a cabeça ali de uma criança, adolescente num corpo adulto, né? E fazendo a simulação, certinho? Não pode. Como se aquela criança ou aquele adolescente estivesse fazendo um sexo, tá? Não pode. A reclusão, nesse caso, vai ser de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido de forma do caput desse artigo. Então, pessoal, não pode distribuir, tá? De forma alguma. Se chegou até você, de algum meio, te colocaram num grupo que você não conhece, né, de WhatsApp, e chegou até você, cuidado, não reproduza, tá, essas imagens, tá certo? E comunique aí à autoridade competente, beleza? Artigo 241. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, né? Ato libidinoso tem a ver com a questão da sexualidade, tá ok? Isso também é crime, aliciar, assediar, né, instigar, né? Se não incorrer ainda no estupro, né, de vulnerável, vai depender, cada caso é um caso, né? Mas está previsto essa tipificação aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Inciso 1º. Nas mesmas penas vai incorrer, então, quem facilita ou induz o acesso à criança de material, contendo cena de sexo explícito ou pornográfico, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso, né? Ficar mostrando cenas aí de sexo, né, explícito para criança, com o fim de praticar ato libidinoso com ela. Não pode. Pratica as condutas descritas no caput desse artigo, com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, né? Então, vai incorrer também na mesma pena. Beleza?
Pessoal, o 41 diz que, para o efeito dos crimes previstos desta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, né? Então está trazendo a definição aqui do que é cena de sexo explícito ou pornográfico, tá? Sejam reais ou simuladas, ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais, certo? Crime. Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo. Pessoal, então, criança e adolescente não pode, comprar, não pode ter acesso, né, como consumidora, a arma, munição ou explosivo, não pode, Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Seguindo, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, mesmo que de graça, dando, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica, não pode, Ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Por exemplo, cigarro também. Não pode vender para criança, fornecer, servir, ministrar, não pode. Tá certo? Olha a pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave. Certo? Seguindo, artigo 244. Estamos quase terminando essa aula, hein, galera? Vamos firme aí. Vai dizer que vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício. Então não pode também, pessoal. Até comentei sobre isso na última aula, né? Exceto aqueles que seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Pessoal, a famosa biribinha, né? Aquela lá que vem no papelzinho, é enrolado no papelzinho, que você joga, ela dá aqueles estalinhos, que lá pode, 244A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º dessa lei, a prostituição ou exploração sexual. Aí, pessoal, se você quando a pessoa submete, uma criança ou adolescente a prostituição ou exploração sexual, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor vai ser apreendido, esses bens em favor do Fundo de Direitos da Criança e Adolescente, da unidade da federação, certo? Do Estado ou do Distrito Federal, em que foi cometido o crime, ressalvando o direito de terceiro de boa-fé. Beleza. Parágrafo 1º, vai incorrer nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifica a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo, certo? Se por exemplo, uma casa de prostíbulo que tem criança e adolescente, essa casa é alugada, vai incorrer também o proprietário, Constitui efeito obrigatório da condenação à cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Beleza. O 244B, pessoal. Corromper ou facilitar a corrupção de menor. O jornal gosta muito de falar, Vocês verem aí os telejornais, falar sobre o adulto lá envolvido com os menores,
Pessoal, então agora para nós encerrarmos, né, a aula de hoje, nós vamos falar sobre as infrações administrativas, certinho? Então vamos ver o que são e quais as suas consequências. O primeiro aí que eu trouxe é o 247. Vai falar para nós o que? Divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente, né, a que se atribua ato infracional, tá? Por isso, pessoal, que os jornais, né, os telejornais, né, os jornais aí, midiáticos, eles têm muita cautela para que não apareça o rosto da criança ou do adolescente, tá, envolvido em ato infracional, o nome, né, e qualquer meio que dê para identificar essa pessoa, certo? Seja filiação, parentes próximos, endereço, tá certo? Não pode. Então, se divulgou, é crime? Não é, mas é uma infração, certinho? Administrativa. E quem comete ela é submetido ao quê? Pena, multa de 3 a 20 salários, né, de referência, salário mínimo, aplicando-se em dobro em caso de reincidência. Tá vendo? Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Pessoal, hoje, devido aí, né, aos recursos tecnológicos que nós temos na palma da mão, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Daqui uns dias vocês vão ser policiais profissionais de segurança pública. Pegou o cidadão infrator lá, o menor infrator, apreendeu uma ocorrência das mais top das galáxias, arma de fogo, droga, né? Enfim, top a ocorrência, carro, veículo roubado, apreendido, né? Só que aí vocês vão lá, tira a foto lá do adolescente, divulga na família, divulga, né, para os amigos e tal. Olha só, pessoal, vocês estão incorrendo nesse crime aqui, não pode, tá? Não pode. Vocês vão poder divulgar onde? Somente nos grupos lá, né? Você vai trabalhar numa companhia, no grupo da sua companhia lá, para fins de, né, análise criminal, poder catalogar, né, para fins de trabalho mesmo, tá? Não pode isso ganhar repercussão, não. Isso daí é para fins, né, somente do trabalho policial, tá? Toma cuidado com isso daí, tá bom? Parágrafo 1º, acabei de falar, né, de ler. Vamos seguir, o próximo. Parágrafo 2º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista nesse artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação, né? Artigo 249. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar, né? O pai e a mãe, eles têm obrigação com relação aos seus filhos, né? Em razão do seu poder familiar. E está descumprindo, seja porque quer dolosamente, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia, tá? Culposamente. Normalmente, nesse caso aqui, acontece mais por negligência, né? Ou imprudência, tá? Os deveres deles, né? Como detentores aí do poder familiar, ou decorrentes de tutela, ou guarda. Então, a pessoa também que tem a tutela, ou a guarda da criança ou do adolescente, respondem, né? Bem, assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. No caso, descumpriu também, né, determinação de autoridade judiciária ou do conselho tutelar. A pena, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, que é o salário mínimo corrente, né, o atual, aplicando-se em dobro no caso de reincidência. Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, sem autorização escrita desses ou
da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. A pena, multa. Beleza, pessoal? Vamos seguindo? Olha só. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição, próximo à entrada, de onde vai acontecer a exibição, do espetáculo, informação destacada sobre a natureza da diversão. Então tem que falar lá, é circo? Tá. Então vai colocar lá o que vai ter. Lá na entrada tem que ter, é um teatro, vai falar lá, é uma peça teatral, de Hamlet, não sei o que lá, certo? Tem que ter lá a descrição. E tem que ter também a faixa etária especificada no certificado de classificação, A entrada é livre, qualquer idade, beleza, coloca lá. Não, acima de 12 anos, tem que colocar lá. Acima de 16, 18 anos, tem que colocar, certo? Se não colocou e não observou, essa obrigação aqui, multa de 3 a 20 salário mínimo de referência, pode ser aplicada em dobro no caso de reincidência. Agora, pessoal, isso daqui é mais familiar, 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, Os filmes que a gente vê aí sempre tem lá, se é livre, filmes que vocês buscam aí, por exemplo, no cinema, tá? Ou se não, tá assistindo aí num transmissor aí legalizado, Então, se ele atua dentro da legalidade, ele tem que falar se é livre, se é acima de 12 anos, tem que estar falando lá, tá? Se não falou, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, duplicada em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa do espetáculo e aos órgãos de divulgação ou de publicidade, tá? Então, o cinema, ele reproduz, o filme, só que quem esqueceu de colocar não foi o pessoal do cinema que está reproduzindo, o produtor. E aí, pessoal, eles respondem separadamente, tá? O produtor vai responder pela sua responsabilidade e, o diretor, o proprietário do cinema lá vai responder pela responsabilidade dele, ok? E com isso, nós chegamos ao fim da aula de hoje, certo? Agradeço aí, a cada um de vocês a paciência, é uma aula longa, mas muito importante, tá? Espero que vocês tenham sucesso aí na prova, Em especial essa minha prova, eu espero que eu tenha passado o conteúdo aí, a contento, tá bom? E a prova como forma geral também, Vocês têm que ter um sucesso na prova de forma geral para vocês conseguirem aí o objetivo, tá certo? Força e fé que vai dar certo, tá bom? Um grande abraço aí do professor Alan e fui!